Meus amigos, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Eu quero ler com vocês aqui hoje o versículo 36. Essa vai ser uma reflexão aí para ficar na tua sexta-feira, no teu final de semana e, claro, sempre que alguém chega aqui e revisita os nossos devocionais, o bom do YouTube é isso, né? No Instagram, dificilmente um conteúdo antigo ele vai ser indicado, mas aqui no YouTube o tempo de validade dos conteúdos é um pouco maior. Essa é uma das razões de eu fazer o devocional aqui no YouTube. Então, para você que vai estar vendo bem mais distante, a pergunta permanecerá atual. Que pergunta, Tiago? Essa que está em Marcos capítulo 8, versículo 36, e é o texto que eu quero meditar com vocês hoje aqui. Olha o que diz. Do que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha que versículo forte. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vamos lá, olha só. Deixa eu fazer uma pergunta. O que é ter sucesso para você? O que é ter sucesso para você? Eu sei que se eu franqueasse a palavra aqui para todos, cada um vai ter uma resposta diferente do que é sucesso. Então vamos trazer uma equalização, vamos sintonizar todo mundo na mesma frequência aqui. Sucesso é, por óbvio, ser bem-sucedido em algo. Você tem um objetivo e alcança esse objetivo. Este é o sentido da palavra sucesso. Então, com esse sentido, com essa explicação, vem a seguinte reflexão: qual é o alvo da vida que nós temos perseguido? Ou quais são os alvos da vida que nós temos perseguido? Certa vez eu vi uma frase que faz muito sentido e ela diz assim: uma grande tragédia é alguém ter sucesso naquilo que não interessa. E nós vemos isso, gente, aos montes no mundo de hoje. As pessoas, de fato, alcançando muitos alvos, porém, alvos irrelevantes, alvos que não interessam. São alvos importantes para aquela pessoa, mas que não deveriam estar no topo de prioridade das suas vidas. Ontem eu coloquei um post no meu Instagram, tbatista8, e eu quero ler até as três primeiras frases desse post, fiz um carrossel, e ela começa basicamente, esse texto começa basicamente assim: quando o diabo não consegue te parar, ele tenta te fazer acelerar na direção errada. Olha que interessante. Quando o diabo não consegue desviar sua direção, ele tenta contaminar a sua motivação. Quando o diabo não consegue tocar o seu coração, ele lança dúvidas na sua mente. Pensa comigo que a sua vida seja um automóvel na estrada da vida. Você é um automóvel na estrada da vida. Então, à medida que o automóvel avança, você avança na vida, nesse exemplo, né? Então, a primeira coisa que o diabo vai tentar fazer é te parar. Ele não quer que você avance. Porém, muitas vezes, ele não consegue te parar. O que é que você faz com um carro que você não consegue parar? Então, você tenta desviar a direção dele. Olha, já que a gente não consegue frear esse carro, vamos desviar a rota dele. Então entra essa frase aqui de quando o diabo não consegue nos parar, ele tenta nos acelerar na direção errada. E olha como essa, gente, é a exata descrição da vida de tantas pessoas. Como assim, Tiago? Nós temos corrido e pisado fundo no acelerador em direção de coisas que verdadeiramente não interessam. Pessoas hoje com gatilhos de ansiedade, traços de depressão e profunda tristeza por não ter uma certa quantidade de likes na rede social, por não ter uma quantidade de engajamento no seu Instagram, no seu TikTok, no seu YouTube. E talvez isso seja parte importante da vida de alguém. Mas será que isso é o mais importante? Será que isso deveria estar no topo de prioridade das nossas vidas? E aí vem a pergunta de Marcos capítulo 8. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro
e perder a sua alma. Não faz sentido. Então, quando Satanás não consegue nos parar, ele tenta mudar a nossa direção. Porém, tem momentos em que Satanás não consegue nos parar e nem consegue mudar a nossa direção. Sabe com o que é que ele mexe agora? Ele mexe com a sua motivação. Para pensar. Uma pessoa que está na direção correta, está progredindo em alta velocidade, está sendo bem-sucedida, entre aspas, aos olhos da sociedade, mas a motivação do seu coração está contaminada. Essa é uma grande tragédia que muitos estão enfrentando hoje. Sabe por quê? Porque muitas vezes a motivação ela não é facilmente mapeada. É um pouco mais difícil alguém sondar a motivação do seu coração. Talvez, se uma pessoa atenta te observar por muito tempo, ela vai ali perceber algumas coisas da sua motivação. Porém, a motivação é algo que é mais fácil de se esconder. Você guarda no seu interior. Então, como ela é mais fácil de esconder, é mais fácil de se identificar é mais difícil de se identificar quando ela está errada. E por não identificar que ela está errada, dificilmente ela é tratada. A pergunta que eu te faço é: qual a motivação do seu coração para você correr atrás de tudo o que você corre atrás? Meu Deus, eu conheço, provavelmente você também conhece pessoas que fazem tudo, absolutamente tudo por dinheiro. Inclusive, negociam seus valores, negociam o seu discurso, negociam a sua família. Enfim, abre mão do que é eterno em troca do que é, infelizmente, abre mão do que é eterno em troca do que é passageiro. Tinha esquecido a palavra aqui. E quando você faz essa troca, meu irmão, quem mais está interessado, observe, quando você está na direção errada, ou quando você está na direção certa, com a motivação errada, o mais interessado em que você avance é Satanás. Porque quanto mais você avança na direção errada, mais distante você está de Deus. E não se iluda. Quanto mais você avança na direção certa, mas com a motivação errada, você também vai se distanciando de Deus. Tiago, me dá um exemplo de uma pessoa que está na direção certa com a motivação errada para eu poder entender. Vamos lá, como nós temos aqui um devocional cristão, eu sei que tem pessoas que não se consideram cristãs e estão aqui todos os dias, eu agradeço a Deus por isso, eu agradeço também a sua presença, mas eu vou utilizar um exemplo cristão de igreja, para você visualizar isso com muito mais detalhe. Isso é muito fácil de perceber no contexto de igreja, e dando esse exemplo de igreja, você vai perceber também essa mesma característica em muitos outros exemplos da sociedade. Imagina que uma pessoa que fala bem, ela tem a oportunidade ali de fazer uma pregação. Ela prega a palavra de Deus, ela prega bem, e ela recebe então muitos elogios. E aqueles elogios começam a embriagar o coração da pessoa. Quando os elogios embriagam aquele coração e viciam aquele coração, aquela pessoa começa a se esforçar para pregar cada vez melhor. E uma boa pregação é uma bênção. É ou não é, gente? Uma boa pregação, uma palavra bem ministrada, bem ensinada, nossa, é uma delícia de se ouvir. Mas aí a pessoa está indo na direção certa, que é pregar a palavra. Provavelmente pessoas estão sendo abençoadas por aquela pregação, mas a motivação do coração dele já se contaminou. Ele já não está mais pregando com aquele propósito inicial de anunciar a palavra de Deus. Agora, o desejo âmago do coração dele está ansiando por elogios, que na prática é uma busca por aceitação. Entende? Esse exemplo é muito fácil, mas nós poderíamos dar tantos e tantos e tantos e tantos outros, em que muitas vezes fazemos a coisa certa com a motivação errada. Como nós estamos em ano de eleição, eu posso utilizar facilmente aqui um outro exemplo, só para não ficar no campo da comunidade de fé, no campo da igreja. Mas vamos para o campo da sociedade. Como nós estamos em ano eleitoral, vocês verão certamente, se é que já não estão vendo, diversos candidatos, diversos políticos que estão engajados em ação social e não tem nenhum problema em estar engajado em ação social, pelo contrário,
eu te motivo a você se engajar em ação social, seja oferecendo o seu tempo, ou oferecendo ali o teu talento, ou também oferecendo o teu tesouro, o teu recurso financeiro. Mas você verá diversos candidatos que estão se envolvendo em ação social, porém a intenção deles não é de fato ajudar o próximo. A intenção deles é dar uma valorizada na imagem a fim de garimpar o seu voto. E aí, quando muitos ascendem ao poder, né, são eleitos, eles, durante quase todo o mandato, infelizmente, muitos deles acabam esquecendo daqueles que o colocaram lá. É verdade ou não é? Aí eu te pergunto, estar na ação social é errado? Ajudar na ação social é errado? De modo nenhum. Eu tenho certeza que a pessoa que está ali sendo ajudada, está sendo beneficiada, ela não está querendo saber da motivação de ninguém. Ela tá, meu Deus, graças a Deus que alguém está me abençoando. Mas, a pessoa que está ali buscando uma foto, buscando um like, com uma motivação diferente no coração, para você pode parecer algo, para você não, perdão, para a pessoa pode parecer algo inofensivo inicialmente, mas sabe qual é o problema? É que tudo o que nós fazemos treina o nosso coração. Você acostuma o seu coração nesse padrão. E motivação, gente, é algo um pouco mais delicado de mudar. Então, quando você vai acostumando o teu coração naquele tipo de motivação, para você mudar depois é muito difícil. É muito difícil. Porque a tua mente já está acostumada num padrão, entende? Então, é como se você contaminasse a fonte de um rio. A fonte de um rio, certamente, é um pedacinho pequeno de terra, assim, um buraco pequeno onde jorra pouquinho de água. Mas se você contaminar a fonte de um rio, isso inclusive é crime no Brasil e em muitos países, se você contaminar a fonte de um rio, você contamina todo o rio. E quando você vai ver, teu coração, teu sentimento, a tua mente, tudo que você vive está completamente contaminado com motivações erradas. Entende? Então, às vezes, é o próprio Satanás, ó, que está batendo palma para o teu avanço, porque você está ganhando o mundo, mas está perdendo a sua alma. Tem devocionais que nós fazemos aqui que sempre terminam com uma resposta de Deus. E é uma bênção. Ligar o celular, ligar aqui no YouTube, televisão, computador e ouvir uma resposta da parte de Deus. Mas tem alguns devocionais que a gente encerra aqui com uma pergunta. Costumo dizer, encerra com uma crise. Né? E é uma crise positiva, porque essa crise é basicamente você cavando no seu interior para poder descobrir o que está na essência, no âmago do teu ser. E esse é um desses devocionais, onde nós terminamos com a pergunta de Marcos 8, do que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu te convido a você fazer uma reflexão sobre, primeiro, a direção que você tem seguido. Segundo, a motivação com a qual você tem seguido essa direção. Nunca, nunca, nunca ache que Deus negocia motivação em troca de resultado. Nunca ache isso. Quem acha isso são os homens. Tem aquela famosa frase atribuída a Maquiavel. Na verdade, Maquiavel nunca falou isso, né? Nunca falou essa frase em si, mas essa frase tornou-se um resumo dos ensinamentos de Maquiavel no livro O Príncipe, escrito há muitos séculos atrás, porém muito lido até os dias de hoje. E a frase que atribuem a Maquiavel é a seguinte: os fins justificam os meios. Para pensar em quantas atrocidades foram patrocinadas e justificadas através dessa mentalidade. Os fins justificam os meios. E aí você negocia os meios em troca de um fim que nunca vai chegar. Essa é a ilusão que Satanás quer que você acredite. Então, ao sondar o teu coração, ao sondar a tua motivação, a sondar os teus porquês, o Espírito Santo vai trazer cura para você. Aliás, não apenas sondar, mas colocar realmente diante de Deus e disponibilizar para a mudança. Tem um livro atual que é muito conhecido e agora me falha a memória quem falou comigo. Você falou assim: Thiago, eu gosto quando você indica livros no devocional. É sempre muito bom para a gente ter referência e, de fato, é sempre bom ter indicação de alguém que você confia, né? E agradeço ao Senhor pelos irmãos que aqui estão todos os dias comigo.
Tem um livro que, se não me engano, o nome do autor é Simon Sinek. Deixa eu só confirmar. Exatamente, Simon Sinek. O nome do livro dele é Comece pelo Porquê. Não é nem um livro assim de devocional, de Bíblia, nada. É um livro empresarial, né, de empreendedorismo. É interessante que o Simon Sinek, ele fala nesse livro Comece pelo Porquê, justamente que para você ser bem-sucedido nos empreendimentos, na vida em geral, né, e eu acredito nisso, você precisa começar pelo porquê. Por que você faz o que faz? Por que você toma tal decisão? Qual a essência, qual o motivo, qual o propósito, qual a razão? Gente, questionar-se de acordo com Marcos capítulo 8, quando nós lemos aqui, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, questionar-se debaixo dessa pergunta que a palavra nos faz, vai ajustar muitas rotas no seu coração. Não tenha dúvida disso. Eu te convido e aproveito, né? Hoje é sexta-feira, eu sei que vai ter gente que vai assistir outro dia esse devocional, mas no momento que a gente está fazendo a transmissão aqui, nessa sexta-feira, eu te convido a refletir. Aproveita que é o final de semana, reflete na sexta, reflete no sábado. Aí quem sabe lá no culto de domingo, né? Na tua igreja, Deus vai falar contigo. E volta aqui no devocional na segunda-feira, porque certamente Deus vai construir uma nova mentalidade no teu coração. Você crê nisso? Você abraça de coração essa palavra? Então eu quero orar com você para a gente fechar esse devocional. Antes da oração, eu te convido para algumas coisas que a gente sempre faz aqui. Deixa um like nesse vídeo. Gente, vocês não fazem ideia de como o like é importante aqui no YouTube. Então deixa o like, seu like faz a diferença. Confere se você já se inscreveu no canal. Se você não se inscreveu, se inscreve. Se você é novo ou nova por aqui, vem para cá. A gente está sempre junto de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. E até para te ajudar a ser mais constante, eu criei um grupo exclusivo no WhatsApp, onde eu envio todos os dias o link dos devocionais. Para entrar nesse grupo, tem 3 opções aqui, ó. Link da descrição, tá? Primeiro link da descrição, ou também vou deixar fixado no topo dos comentários e no topo do chat. Tá bom? Vamos orar juntos? Senhor Deus, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por essas perguntas que o Senhor nos faz e que inclusive nos curam, nos direcionam, são um bálsamo para a nossa alma. Eu quero te pedir, Deus, para que cada pessoa, sem exceção, cada pessoa que conectou nesse devocional, seja visitada pelo Teu Santo Espírito, através das reflexões dessa palavra hoje, em nome de Jesus. Amém. Antes de sair desse vídeo, gente, deixa um comentário aqui sobre qual foi a parte que Deus mais falou contigo. O teu comentário é muito importante, eu sempre faço questão de ler, curtir e responder todos os comentários que são feitos aqui nos devocionais, tá bom? Tamo junto sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.